Queria, antes de dar a palavra ao Roberto, apresentá-lo rapidamente. Roberto Guimarães é economista, diretor de Planejamento e Economia da ABDIB, né, Associação Brasileira de Indústria de Base. Ele tem mestrado em Economia pela USP, trabalhou há muitos anos na Secretaria do Tesouro Nacional, foi presidente do Banco de Brasília, foi conselheiro de administração de um monte de empresas, atuou como consultor do BID, do Banco Mundial e do BID, atuou também como professor de Economia, Regulação Econômica e tem larga experiência como perito judicial. O tema que ele nos traz aqui, como viram lá no título, tem relação com investimentos no setor do saneamento. Quer dizer, quanto o setor precisa de investimentos, quanto está conseguindo amealhar, quanto está sendo de fato investido. A BIB tem estatísticas que só ela tem. E qual o efeito da 14.026 para trazer um ambiente melhor para o investimento. Enfim, esses são os temas. Roberto, muito obrigado por ter aceito o convite e a palavra é sua. Vamos em frente. Vamos deixar o Roberto fazer a apresentação. Ao final, perguntas, teremos uma possibilidade de fazer perguntas a ele. E aí, o André, eu acho que você tem que compartilhar a apresentação dele. Eu vou compartilhar daqui, vou tentar fazer daqui, tá bem. que aí é mais fácil. Tá bem, Isso. Perfeito. Se eu não conseguir, passo para ela. Boa tarde, pessoal, de novo. É um prazer estar aqui com vocês e discutir esse assunto tão importante. A gente, na ABDIB, tem muita informação, tem muito dado, tem muita simulação, então é sempre bom ouvir pessoas experientes nos setores, que a gente vai melhorando o nosso trabalho. Esse é um trabalho, então agradeço, Gerson, o seu convite da academia, para essa estou à disposição para a gente discutir todas essas questões, ok? Eu vou compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Okay. Antes de entrar no saneamento propriamente dito, olha a curva de investimento público e privado no Brasil em infraestrutura de 2010 até hoje. O alaranjado é o privado, o azul é o público, em termos moeda constante de 2024. Em 2024, nós batemos o recorde de investimento em infraestrutura. Aqui é transporte e logística, energia elétrica, saneamento básico e telecomunicações. Não entra óleo e gás. Então, a gente saiu de um pico lá em 2014, veio caindo lá com a recessão, e depois com a lei do teto do gasto, que reduziu muito o investimento público federal, ali o azulzinho, e de 2021 para cá tem havido uma importante retomada na esteira das concessões, né? Chegamos no ano passado em 260 bilhões de reais, 80% disso com investimento privado. Nos setores, o primeiro desse que é transporte e logística, né? Observe que a curva é muito parecida com a curva geral, total, que vai caindo e depois, a partir de 22, começa a crescer. Investimento privado também ocupando espaço. À direita, a gente tem o setor de energia, quase todo, depois da privatização da Eletrobras, é quase todo privado, algumas estatais ali ainda públicas, né? Mas olha a curva de investimento em energia desde 2016 até hoje, né? Mais do que dobra, em termos reais, o investimento em energia elétrica. O energia elétrica, todas essas informações que a gente usa são dados de balanço das empresas. Mas há empresas que não têm balanço e que não publicam balanço. Isso é muito presente no setor de energia elétrica, principalmente nas energia solar e eólica, né? Então, muito dessa coluna amarela e alaranjada do setor elétrico, nos últimos 3 anos aí, decorre de investimento no setor solar e eólico. Além, é claro, dos tradicionais investimentos, aí sim, de empresas que publicam balanço, né? 99% delas
associadas da ABDIB, né, desde a geração, transmissão e distribuição de energia. Deixar o saneamento por último. Telecomunicações, aqui embaixo à direita, né, cai bastante o investimento, é todo privado já, e o que está faltando um pouco é a cobertura 5G, né, que há expectativa de melhora aí dos investimentos em telecomunicações daqui para frente, após essa queda aí que vem sendo observada lá desde 2014. Os saneamentos. O gráfico do saneamento é uma alegria, né, para o nosso setor aqui. O azul é público, era tudo público, né, a partir de 2020, não por coincidência, né, ano do nosso marco, né, os investimentos privados vêm sendo aumentados desde então, mas também tem o efeito da privatização da Sabesp. Então, a Sabesp, em 2024, né, está no privado, em 2023 ali estava em público, né? Mas, ok, a gente tem hoje aí um pouquinho mais da metade dos investimentos em saneamento básico no Brasil já são de origem privada, né? E estamos aí com 31 bilhões de reais no ano passado, lá e 10 anos atrás a gente estava com 20 bilhões, né? Ou seja, houve um incremento bastante positivo nos investimentos em saneamento básico. São dados de balanço das empresas, né? E do setor público também, alguma estimativa, alguns dados que o BNDES nos passa, alguns dados das companhias estaduais, aí é mais fácil, né? A gente é um bom número esse 31,4 bilhões de reais em 2024. A ABDIB, ela calcula o hiato do investimento em infraestrutura, né? Em transporte e logística, olha lá, investiu-se 65, são necessários 265 bilhões, está faltando 200 bilhões por ano durante um período de 10 anos. De onde vem esse ato? Vem a base, é um trabalho da CNT de 2017 que levantou todos os projetos de investimento em infraestrutura de transporte e logística existentes no Brasil, né, de origem federal, estadual, etc., e que daria lá 2 trilhões alguma coisa, né, dividido isso por 10 a 200 bilhões, 260 bilhões, e a gente tira o que está sendo feito, né? Esse é o grande ato do investimento em infraestrutura no Brasil, que aí inclui rodovia, ferrovia, mobilidade urbana, portos, aeroportos. Aeroportos, nem tanto que já está quase tudo concedido, mas os demais modais a gente tem muita demanda ainda, muito hiato. O saneamento básico está aqui, aqueles 31,4. A gente estima, a gente vai ver já já, que precisaríamos aí algo em torno de 52, 53 bilhões por ano. Então ainda faltam aí 21 bilhões ano para a gente, em 10 anos, poder atingir a nossa universalização. Esses três slides são novos, viu, Gerson, em relação àquilo que a gente viu lá na Fiesp, porque esses números saíram do forno ontem, lá da ABDIB, e eu coloquei aqui para dar um pano de fundo para a nossa avaliação. A ABDIB, há 2 anos, fez um trabalho para a gente calcular esse ato, né? Qual é o hiato do saneamento, né? Há vários números, há várias estimativas, simulações, todas apontam para a necessidade superlativa de investimentos. O nosso número não é não somos o dono da verdade, tem gente que fala em números maiores do que o nosso, menores, não importa. O que importa é que há necessidade de recursos, né? E nós desenvolvemos esse modelinho que eu vou apresentar aqui agora, que, é claro, a gente mesmo sabe quais são suas fragilidades e onde a gente pode melhorá-lo. A base do trabalho é o SNIS 2022. A gente estima, né, são 4 inputs ali, a base de atendimento SNIS 22, por estado da federação, abrindo água e esgoto. A gente estima
o investimento por habitante no passado, estima a necessidade de novos investimentos, estima a população que a gente vai ter até 2033, então a gente consegue ter o resultado do que está no radar e o que falta fazer. Então, eu vou explicar agora cada um desses 4 inputs ali de cima. Começando pela base SNIS, né, que o dado do SNIS 2022 é que a gente tinha 84,9% de atendimento de água e 56% de atendimento de esgoto. Isso aqui a gente tem estado por estado, essa aqui é a média do Brasil. Essa linha amarela é uma conta, que é o seguinte: a divisão entre o somatório dos investimentos realizados em saneamento e o incremento da população atendida com esses investimentos. A gente conseguiu ter uma amostra de 15 anos, ou seja, de 2008 até 2022, quanto foi investido por estado em água e esgoto e qual foi o incremento marginal de atendimento da população com esse dinheiro. Okay? Então, em água, nós tivemos um investimento de 124 bilhões e acrescemos 23 milhões de pessoas em atendimento. E no esgoto foram investidos 141 bilhões e um acréscimo de 36 milhões de pessoas. Ou seja, se dividir um número pelo outro, a gente tem 2 quocientes. O de água, olha, nesses 15 anos passados, de 2008 até 2022, o quociente para a água foi de R$ 5.257 por habitante, ou seja, o investimento chegou no atendimento de mais por habitante de R$ 5.000 e de esgoto de 3.876. O BNDES, que é associado da BDIB, participa do nosso comitê, criticou um pouco esse número, dizendo que intuitivamente a gente acha que o esgoto vai custar mais caro, né? E é verdade, eventualmente, né, esse tipo de simulação nos mostrou que o esgoto está mais barato que água, né, por pessoa, né? Mas é uma forma, é o que saiu do modelo, mas podemos melhorar o modelo e já vou até dizer algumas ideias que a gente está tendo, e ouvir vocês é sempre bom nisso. Então, esse é um dado do passado. Nos últimos 15 anos, esses foram os valores investidos. Aqui é investimento público e privado, né? E as pessoas, e o acréscimo de pessoas atendidas com esse dinheiro. Então, por isso que a gente tem um quociente. O outro quadrante é esse cinza, que é o que está no radar, né? Já mais ou menos conhecido ou está no forno de estruturação de uma forma um pouco mais consolidada. Olha, os projetos já concedidos. Nós pegamos todos os projetos já concedidos, a iniciativa privada, e vimos o seguinte: ó, dos projetos concedidos, faltam as empresas, as concessionárias privadas, no seu plano de negócio, falta ainda 44,3 bilhões de reais de investimento nos próximos 10 anos. Isso dados de balanço dos planos de negócio de cada empresa. O BNDES tem a carteira lá com a Letícia, né? A carteira de projetos em estudo no BNDES, que dá 105 bilhões de reais. Por exemplo, o Pará, que já foi concedido agora lá para a Egea, está dentro desses 105 bilhões. Esse trabalho aqui é do ano passado. Nós separamos Sabesp, Copasa e alguma outra que eu não estou lembrando o nome agora, porque é outro bicho, né? Sabesp, Copasa, então também incluímos aqui, para não misturar com os demais, os planos de negócios dessas grandes empresas, que dá 93,5 bilhões nos próximos 10 anos. E pegamos um dado, quem até nos passou foi o Gessner, um levantamento que ele fez. Qual é o investimento recorrente de estados e municípios?
que não estão nos projetos concedidos, não estão em estruturação no BNDES e não são Sabesp e Copasa, são outras unidades, que daria mais ou menos 8 bilhões e meio por ano, e em 10 anos dá 85 bilhões de reais. O total, então, dá 327,9 bilhões de reais. Isso é que está no radar de uma forma, né, metodologicamente bem conhecida, né? É crível esses 328 bilhões de reais. É possível que algum projeto desse está em estudo, que ele escorregue, que ele não ande. É possível que outros projetos entrem na carteira do banco, né? Outros projetos sejam colocados. O Maranhão, por exemplo, está na carteira do banco, etc. E quando o plano de negócio ou os trabalhos indicavam, olha, desses X bilhões aqui, Y esgoto e Z água, a gente utilizou o dado oficial do plano, do dado divulgado. Quando a gente não obteve o dado divulgado, a gente colocou na razão de 50-50. O último conjunto de premissa é o crescimento da população até 2033. Né? Utilizamos aí a média da taxa de crescimento da população dos últimos anos, que é de 0,52% ao ano, o crescimento da população. Então, ele sai de 203 milhões de habitantes em 2022, o censo IBGE, que era um número até maior, né, que o IBGE reviu, né, para baixo, e a gente chega em 215 milhões de pessoas em 2033. Então, com essas informações aqui, a gente consegue, e a gente tem a relação do quociente X bilhões por pessoa. Eu tenho X bilhões que estão no radar. Eu tenho o número de pessoas que vai ter, estado por estado, nos próximos 33 anos. Então, a gente consegue ter os resultados da simulação, que são os seguintes. O primeiro, com esses 327 bilhões, a gente pode começar no amarelo ou no azul escuro, mas vamos ali no amarelo primeiro, né? A abertura do número é 148 bilhões em água e 179 bilhões em esgoto separado lá. Investindo 140 bilhões em água, investindo 179 bilhões em esgoto, atendendo aquela população que está crescendo 0,5% ao ano, a gente chega em 2033, na média do Brasil, com o atendimento de 93,6% em água e 73,6% em esgoto. Né? Há um acréscimo, né? Lá naquele dado do SNIS, ele sai de um atendimento de 84,9%, chega a 93,6 pessoas, ou seja, colocou no mercado de atendimento mais 28,8 milhões de pessoas. No esgoto, sai de 56%, vai para 73%, colocou mais 44 milhões de pessoas com esgoto atendido em suas residências. O somatório disso é que só 3 estados atingem as 2 metas, 5 estados da federação atingem só a meta de água e nenhuma região somada, né, atinge as 2 metas. Né? Infelizmente, nem a Sudeste e nem a região Sul. O azul é aquilo, olha, a gente fazendo essa conta do quociente, daqueles quocientes, a gente precisa de 524 bilhões de reais para universalizar. A gente já viu, parece que a Bicom, lá com o trabalho que a KPMG fez no passado, mostra o número de 700 bilhões. Há outros, o Gessner também tem uma estimativa próxima aí de 500, 600 bilhões. Ou seja, essa é a direção da necessidade de dinheiro. Né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, e depende das hipóteses.
A gente precisa de 524, né? Os 300, sendo 209 em água, sendo 316 em esgoto. Lá no amarelinho a gente viu que 327 já estão no radar, de uma forma mais ou menos crível, então ainda falta 197 bilhões, além do que está no radar, sendo 60 bilhões em água e 136 bilhões em esgoto. Então, aqui a gente tem a necessidade de dinheiro, o que está no radar para acontecer e o que ainda não está no radar, e a gente tem que trabalhar para que estados e municípios que não estão investindo, né, não estão concedendo, ou não estão investindo, etc., nós estamos falando de 200 bilhões de reais, além do que está aqui previsto no radar. Antes de mostrar esse gráfico, algumas críticas e sugestões que a gente vem escutando, né, do modelo. Assim, se a gente está usando aqui, né, dados dos últimos 15 anos, né, isso é bom. Quanto mais informações recentes a gente coloca no modelo, mais informações de investimento privado a gente coloca no modelo. Em tese, o que se espera é que aumente a produtividade, né? Ou seja, quanto mais privado estiver na nossa amostra, em tese, melhora, melhora o número, ou seja, em tese, esses quocientes aqui tendem a ser menores, porque o privado é mais eficiente que o público. Esse é um dado importante. Não? Se a gente utilizar os quocientes que foram obtidos numa média de 15 anos, onde o público é mais é, a moda foi mais pública, né? Então a gente tende a ter um quociente menor daqui para frente. Um quociente menor é bom, porque a gente consegue eliminar, a gente consegue com o mesmo dinheiro atender mais pessoas. Eventualmente, a gente pode reduzir, né, o hiato que a gente vai falar já já. Houve críticas de que o modelo não está pegando direito informações com a depreciação do ativo, né? A nossa resposta é a seguinte: olha, quando uma concessionária, vou usar o caso da EGEA aí na SEDAI, né, entra com um projeto, ele colocou lá no seu plano de negócio um valor para o passivo oculto, tá no plano de negócios dele, né? Até li no jornal outro dia que parece que o passivo oculto é mais sério do que estimável. Esse tipo de coisa vai ter, mas não está ausente das modelagens, né, que os recursos dos planos de negócio também servem para consertar o ativo, manutenção do ativo já existente. Por isso que a gente não tem uma linha específica para depreciação, a gente considera que está em tudo. Produtividade do setor privado deve reduzir o custo daqui para frente. Quanto maior a amostra, mais recente, com mais privado recente, melhora o nosso número. E outra questão também é o regional, né? Eventualmente, um investimento no Pará é mais caro que o investimento em São Paulo, né? Nós temos até as informações para fazer quociente por estado. A gente fez o quociente geral, mas eventualmente uma nova etapa do trabalho é fazer um quociente por estado, né? Com certeza haverá diferenças de preços, né? De custo, né? Para você fazer um investimento em água e em esgoto no Nordeste ou aqui em São Paulo. Uma outra questão que é muito importante, que o modelo não pega, mas podemos fazer alguma hipótese para ele pegar, e ele melhora o resultado, é o seguinte: eu faço uma estação de tratamento de esgoto, fiz, pá, tá lá. Eu não liguei as casas no dia, né? É um processo. Agora eu vou fazer o bairro tal, eu posso usar essa mesma. Se essa estação de tratamento de esgoto, se ela for dimensionada para atender mais
unidades que ela está atendendo, esse investimento que eu já fiz, que está naquela média dos 15 anos, eu vou botar a população atendida aí muitos anos na frente com esse mesmo investimento, né? Eu entendo um pouco do assunto, eu fui presidente da Sanesalto, uma das primeiras concessões de saneamento de esgoto do Brasil, lá em 2007. Então, construir a estação de tratamento de esgoto, vamos lá no bairro A, bairro B, ligar, a fazer as ligações das famílias, etc., e o investimento já estava pronto. Então, aqui há uma informação que pode, se colocado no modelo, a gente pode melhorar o que eu vou dizer aqui agora, né? O que está dizendo aqui que é os resultados do modelo? Se eu preciso de 500 bilhões para universalizar, eu só vou ter 300 e pouco, eu não vou universalizar até 2033. Então, essa linha alaranjada é o que a gente tem no radar hoje. Olha, se eu gastar aquilo que eu tenho lá, é essa minha curva. Mas 2033 é a curva azul. Então, a diferença entre o azul e... na verdade, o alaranjado é o 327 mais os 200 para dar os 500, né? Como se a gente conseguisse os 500 ao longo do tempo. E a linha azul é o que diz a lei. Então, a diferença dessa região ali é o nosso hiato aí do investimento de água, e o da direita é o do esgoto. A gente não atinge a universalização em ambos os casos. A gente vai atingir a universalização por essa simulação, por esses dados, o que está no radar, etc., a gente atinge a universalização de água em 2040, okay? Se conseguir os 500 bilhões, né? Considerando que serão investidos aqueles 525 bilhões, e do esgoto em 2041, 8 anos de atraso. E lá no vermelho ali, vai atrasar e a população vai crescer. Então, 90% de uma população maior ou 99% de uma população maior para a água, né? A gente vai precisar de mais 82,8 bilhões de reais. Ou seja, o atraso, né, a partir de 2033, para atingir a população que vai crescer, vai custar, além daqueles 525 bilhões, mais 82,8 bilhões, o que dá 608 bilhões de reais. Aqui são umas tabelinhas, né, que achei muito interessante, que assim, nós criamos um rating aqui, ó, para a água, o Estado tem rating A, B, C, D, nesses níveis de atendimento aqui, né? Ela em 2022, nenhum estado era no rating A, né? Agora, pelo que está no radar, 8 estados passam para o rating A, 7, né, para o rating B, 7 no rating C, e 5 apenas de 12 cai para 5 no rating D, né, no pior do mundo, os 27 estados, ou seja, melhora bem a composição, né, do atendimento de água dos estados. Aqui, a gente passa aqui de 85%, né, abaixo de 90%, para um pouco mais de 40%. Melhora muito o atendimento de água. E o de baixo é o de esgoto, né, que a gente vê que embora haja melhorias importantes, né, ainda teremos aí, dada essa simulação, 17 estados com abaixo do atendimento de esgoto, que dá 63% lá em 2023. E aonde está esse problema, né? Esse problema está grande na região norte, né, que, no caso de água, sai de 63 para 81, e no esgoto, pessoal, esses dados, Gerson, é uma coisa, 14% de atendimento de esgoto,
vai para 43. É um salto brutal, mas aqui a base é muito baixa, né? 14,2, e o pior estado é o Pará. Ainda bem que agora tem a COP e que aceleraram lá e fizeram a concessão, porque o pior estado é o Pará. O Nordeste sai de 76 para 86 em água, e em esgoto também 31 para 52, né? O Sudeste 90,8 em água, vai para 98,3, quase 99, né? Nem todos, o São Paulo atinge, é, São Paulo e não sei se acho que é Santa Catarina ou Paraná, vou ver, não me lembro agora. E Sudeste, no esgoto, 80 para 92 só. No esgoto, só 92. São Paulo atinge a universalização, os demais estados não. Então, o Brasil, o Sul também, o Sul foi uma surpresa para mim, eu esperava um atendimento maior. O Sul hoje, no esgoto, dado do SNIS, né? 49,6, né? Dado de 2022, né? 49,6 passa para 71. Ou seja, melhora muito, né? Mas, como a base em alguns lugares é muito baixa, né? Ainda fica uma carência de recursos, uma carência de atendimento. Voltando aqui, se o setor privado é mais produtivo que o público, a gente consegue ter aqueles quocientes mais baixos, a gente consegue aumentar o atendimento da população com a mesma quantidade de dinheiro. Essa é a nossa expectativa. A gente pretende até fazer alguma simulação, olha, vamos ter um ganho de produtividade de, por exemplo, 20%. Então, se tiver um ganho de produtividade de 20% naquele quociente, quando que a gente pode antecipar esses atrasos de 7, 8 anos, respectivamente, que eu mostrei aqui. Pessoal, esse é o trabalho. Estou à disposição de vocês, que a gente pode melhorá-lo. Críticas, sugestões são muito bem-vindas, porque o nosso objetivo é que esse assunto, né, bicicleta andar, para que as pessoas, os políticos, na verdade, prefeitos e governadores, né, tomem suas ações para universalizar o nosso sistema. Obrigado, Roberto. Vamos então abrir para perguntas. O Firmino já está inscrito. Quem quiser fazer alguma pergunta ou observação, por favor, levante a mão. Firmino. Roberto, muito, muito interessante, quer dizer, mostra um pouco daquilo que a gente já sabe que vai acontecer, né? Quem milita na área já sabe que alguma coisa por aí próximo disso vai acontecer, e acho que pela metodologia que vocês usaram dá uns números aí bem interessantes, que não surpreendem, tá? Eu acho que um dos erros aí da nossa meta de política é, para um país continental como o Brasil, com tanta simetria, querer uma meta igual para todo mundo. Então, acho que o último slide reflete bem, né? Quer dizer, você não vai chegar, né, de jeito nenhum no mesmo patamar da região sudeste com o norte, por exemplo. A menor possibilidade. Não vai, é verdade. Pois é, esse acho que foi uma falha da meta, mas de qualquer maneira, esse trabalho vai ter uma importância fundamental, porque algum ajuste no meio do caminho aí vai ter que ser feito e a gente precisa ter um bom embasamento para não, enfim, não fazer um ajuste mal feito, enfim, que distorça um pouco a realidade. Mas eu marquei duas coisas aqui que eu assim, fiquei pensando. Quando você apresentou aquele slide 2, né, com os investimentos privados e públicos do setor de saneamento, vai para trás aí, mais um ou dois para trás aí. No momento seguinte, você assume que essa premissa aqui de 31 bilhões vai ficar constante aí até 2033, algo assim, é isso? Não. Não. Nesse seguinte mesmo que você botou Peraí. Aqui? Esse,
Porque você assume aqui que vai faltar 270. Então você está assumindo que aqueles 16 bilhões privados e 16 públicos vão se manter constantes pelo menos até 2033 para faltar só 270. Foi o que eu entendi. Ou eu entendi errado? Não. São dois trabalhos paralelos, né? Um é um input do outro. Aqui é o seguinte: esse 21,5, é o gap do saneamento por ano, ok? Sim. Por ano, né? Se eu estou investindo 31 e eu preciso de 53, Sim. 21. Esse é o gap. Okay? Mas você assume que o 31 não cai, vai ficar naquilo ali. Não, esse é o gap a partir do 31. Bom, a partir do 31, sim. Agora, para o ano 2024, 2025. Isso. Agora, se eu fizer todos esses investimentos que estão aqui, eu vou investir mais do que 31, ok? Mas eu não vou investir os 50 e tantos que eu preciso. Eu preciso investir 52, né? Mas eu vou investir... É que a curva é um pouco diferente, mas eu vou investir 328, né? E eu preciso de 525. E para isso você assume aquela premissa do coeficiente de investimento da média dos 15 últimos anos, é isso? Exatamente isso. Essa premissa aqui. E essa média que assustou o pessoal do BNDES pode ser que tenha uma calibre, porque ela se baseia no SNIS, né? Essa média... Ela se consolida com números do SNIS, não é isso? Metade, sim. O número de pessoas atendidas, o incremento de pessoas atendidas é SNIS. Ou investimento é o levantamento da BDIB. Ah, tá. Entendi. Porque a gente tem, principalmente no saneamento, ter dado um número menor, e se alguém imaginava, tem muito a ver, porque os dados, a confiabilidade desses números são muito estranhas, né? São. A gente sabe que boa parte disso é afastamento, não é sequer tratamento. Mal é a coleta e muito menos é tratamento, é afastamento. Tem muita empresa que preenche, tem atendimento por esgoto, onde tem afastamento do esgoto, né? Luiz Firmino, excelente o que você disse, porque tem a pesquisa, são duas pesquisas, né? A que o SNIS faz e a que a empresa levanta, né? Ou seja, o cara faz o afastamento e está considerando que o esgoto está sendo tratado, né? Mas, na verdade, não está, porque ele nem sabe para onde está indo o esgoto dele, né? Só porque teve o afastamento, né? Mas isso não podia implicar nesse número menor, de 3 mil e pouco? Podia, não há dúvida que podia, não há dúvida. Era isso. Minha ponderação era essa. Talvez aí esteja a explicação e pode ser necessário calibrar melhor isso para não levar essa curva errada lá para frente, né? Pode, verdade. Primeiro, eu não entendi. O número seria maior, né? Seria maior. Portanto, maior. Todo ensaio que está feito aí para frente pode desandar um pouco para cá ou para lá, porque não é bem esse número, né? É verdade, concordo. Embora esse número me pareça bastante razoável, 3.800 por habitante, eu tinha uma conta de padaria aqui de que 2.000 e pouco por habitante você fazia o saneamento. 3.800 a gente está achando baixo. Gozado. Também é um número mais defasado, né? É um número que eu tinha na cabeça lá atrás. Tá. Okay. Agora, aquela coisa que eu disse, né? A nossa expectativa é que esses números, dada essa metodologia, eles devem ser menores com a gestão privada, né? Aí a gente eventualmente conseguiria aquele 2041 lá, 40, ganhar um pouquinho naqueles 7 anos de atraso. Essa é um trabalho que a gente tem que fazer esse ano aqui agora. Tá bom. Eu já vou passar então para o Oscar e depois para o Miguel, mas antes, nesse tema, só fazer uma observação que foi discutido lá. O Roberto fez uma apresentação antes lá na Fiesp, né? Nós tivemos uma discussão no DINFRA.
E esse tema, do qual é os R$ 5.257 para água e para esgoto 3.876, pela metodologia que ele explicou, nós ficamos também lá um pouco assombrados, primeiro pelo que o Firmino falou, que os dados dependem de uma informação do CINIS de confiabilidade, vamos dizer, não firme, digamos. Isso sim, discutir. Mas, além disso, a hipótese de que os valores unitários vão decair com o aumento de produtividade, que é verdadeira, se, por outro lado, tem um problema que os serviços mais fáceis de serem prestados já foram. Né? O que tem pela frente né? O filé já veio, já foi. É o osso, agora, e o osso é mais osso. caro, né? Então, você tem de um lado um aumento de produtividade, do outro lado um aumento da dificuldade. Mas era só, eu queria fazer a intervenção rápida. O próximo Oscar, depois Miguel. Oscar. Opa, bom, obrigado aí pela apresentação, Roberto, prazer, né? E foi bastante interessante. Eu acho que aí na linha do Firmino aí, acho que trouxe muita informação e não surpreende, mas ainda nessa mesma linha do Filinto, acho que a gente tem aí algumas questões, né, do tipo esse dos dados do Sinisa, agora Sinisa, né, mais Sinisa mudou de nome, já tem um novo nome de batismo, que eles, embora haja para água e esgoto, né, até que os dados são até melhores do que se a gente considerar os outros componentes de saneamento básico. Eu tenho trabalhado ultimamente com drenagem urbana e a gente fica muito inquieto, né, em usar toda essa base de informações que são dados declaratórios, né, embora haja aí toda uma crítica feita, né, na obtenção de dados, mas são dados declaratórios, certo, dos municípios. Então, alguma incoerência acho que vai sempre haver. Você falou que foram os dados de 2022 do SNIS. Sim. Né? Já existem os dados de 2023, não? Vocês pretendem atualizar de alguma maneira? Sim, ou, nós vamos né? atualizar. A gente vai atualizar esse ano, usando os dados mais recentes, e metodologicamente também dar uma melhorada, né, em função das sugestões que a gente tem recebido, como as de hoje aqui. A gente pretende sim. Tá. Eu fiquei curioso, antes de passar para quais são as três unidades da federação que vão conseguir pela projeção, né? São Paulo, Brasília. São Paulo DF, SPDF, Paraná, talvez não? Sabe que eu não sei? Curiosidade. Mas não é nem sigilo, não. Na verdade, o sigilo é que a gente fez esse trabalho e a gente deu uma entrevista para o Valor, né? Entendi. Foi meia página do Valor, com todos esses dados aqui. E a decisão nossa, lá do nosso conselho, olha, não vamos passar o nome dos estados, porque senão vai virar uma guerra política, aquela coisa toda, né? Mas é que eu tenho que procurar. Mas eu mando para o Gerson, eu mando para Mas com certeza, São Paulo, Distrito Federal, e eu estou na dúvida qual que é o terceiro, ou Paraná ou Santa Catarina. Se eu não me engano, é Paraná. Eu acho que é Paraná. Santa Catarina tem um problema com esgoto, que é até um ponto interessante que a gente tem que ver aí, que são as opções tecnológicas que foram utilizadas ao longo do tempo, né? Porque é um dado interessante que a gente confirma, é que o Centro-Oeste, né, no que se refere ao esgoto, tem um desempenho melhor do que o Sul, né? Justamente por essa questão da ocupação histórica e também das opções de, né, alguns sistemas unitários tal que existem no Sul. Você acaba tendo o Centro-Oeste, que é uma região né, com o segundo melhor desempenho regional em termos de universalização do esgoto, né? Tá? Que é um dado interessante que a gente que vocês conseguiram, inclusive, identificar e colocar isso aí. Tá? Tá lá, é verdade, olha lá. Né? Tem também a questão também de você ter cidades maiores, maior concentração, quer dizer, você não tem toda aquela Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muitos municípios com
pequena, né, pequena população e soluções mais caras também para essa questão do esgoto. Mas é interessante. E aí, corroborando, né, o Brasil, a gente não pode querer uniformizar metas, né? É uma enorme diferença regional, então acho que... Mas a própria lei falou em 2040 como alternativa, né? Quer dizer, para algumas situações, se 2033 não se chegar, e certamente a região norte está toda ela enquadrada nessa, né? A gente vai ter que, né, revisitar essas metas até, quer dizer, considerar 2040 como sendo, né, o horizonte, né? Aí tem uma outra questão, né? Que é a capacidade de assimilação, né, dos esgotos quando a gente trabalha com a região norte ou trabalha com outras regiões do Brasil, né? Então, não se considera, quer dizer, você vê um continente das águas que é a região norte, em que você tem uma grande, né, condições né, de assimilação aí da poluição urbana. Como é que isso não, quando você tem metas nacionais, né, focadas no atendimento do serviço, toda essa capacidade, toda essa situação, ela não é levada em conta. É só uma reflexão aí para a gente poder pensar o debate daqui para frente, porque eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter que repensar, né, com toda certeza. Era isso, Gerson. Ok, obrigado. Okay, hoje mesmo o ministro das cidades, né, tem uma declaração dele que nós não vamos mexer na meta, né? É claro, se já falar agora que vai mexer na meta, fica ruim, né? Mas é uma discussão que vai chegar já já. Eu já vou passar para o Miguel, mas fazer só uma observação em relação ao que o Oscar acabou de dizer. Se eu entendi corretamente, Oscar, na verdade, uma coisa é meta de universalização, que, como o Roberto mostrou, a ponto de partida varia muito regionalmente, não é possível todo mundo chegar em 2033 satisfatoriamente. Agora, outra coisa que você comentou, Oscar, é que as condições de outorga de lançamento, se eu entendi corretamente, a outorga de lançamento deveriam levar em consideração a capacidade de diluição do corpo hídrico receptor. E isso, na regra atual, nós não temos. Né? Não importa se você joga num riozinho, num riachozinho, ou joga no Amazonas, a capacidade de depuração não é levada em consideração. Não sei se foi isso que você quis dizer. Foi esse ponto também, que se você tem uma norma com essa rigidez, mas acho que a origem num país como o Brasil, você fixar normas e padrões para o país inteiro do mesmo jeito, isso. Você vai incorrer em várias e várias, né, injustiças e incoerências. É isso que eu quis dizer. Isso mesmo, perfeito. Ok. Miguel, por favor, a palavra é sua. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, sim. Sim. Bom, então, primeiro, parabenizar aí o Roberto. E eu achei muito interessante, que sorte que eu pude assistir. Queria também livrar a cara do Sinis, porque era o Hernani lá, porque o Sinis é muito, muito ruim, porque ele se baseia em autodeclarações, mas ele é melhor do que nada. Então, a gente tem que bater palmas pro era Hernani, né? Que era o coordenador do Hernani Ciríaco. Lá atrás, Hernani Ciríaco de Miranda. Mas que foi ele que se criou isso. Então, eu sou crítico do Sinis, mas eu acho que eles têm que bater palmas para o Hernani e para o Sinis, porque é melhor do que nada. Eles têm que melhorar ele, né? Bom, depois ficam assim comentários, como disse aí alguém, tipo para reflexões e para provocações, né? Poderia botar na tela aí aquele gráfico que apresentava a porcentagem mais para trás, mais no início, mais para trás. Aí, então, eu estou vendo aí que na parte elétrica, eu vou fazer por analogia, os investimentos estão todos privados. Embora perdão, na parte de energia elétrica, no final ali tem quase
quase tudo privado. Não está Isso. separado não está separado o que é distribuição, o que é produção. Mas vamos Não, voltar para uma. Hein? é, Tá, é tudo. Aí é é tudo, não está tudo. separado. É tudo, é. Então, aqui no saneamento, eu só queria entender o conceito de investimento privado. Porque, pelo que eu estou entendendo, isso é tudo com empréstimos do Estado. Ou estou errado? O conceito aqui é o CAPEX, é o dado de investimento. A fonte de recurso utilizada a gente não olha. Pode ser dinheiro do BNDES, da Caixa próprio, é tudo alavancado, não tem a menor dúvida. É porque, sim, É. porque, na verdade, é a capacidade de aval da empresa, porque Isso, o balanço da empresa, garantia da porque, empresa. eu andei fazendo também estudos de privatização e a gente fazia um retorno do própria arrecadação para reinvestir. Até porque, se você for fazer todo o investimento no início, a cidade fecha, porque você vai ter que abrir as ruas todas ao mesmo tempo, não consegue trabalhar. Então, se você tirar da arrecadação mensal uma porcentagem para investir, eu acho que isso era interessante de incluir aí que é realmente investimento, o que é manutenção. Eu estou dando uma provocação aí para a gente poder entender melhor o caminho a dirigir, não é? No investimento, porque eu acho que não há muito investimento estatal. Eu não sou contra a estatização, contra a privatização, mas a reflexão é importante, como cidadão me interessa, não é? E eu acho que esse entendimento é importante para a É, gente, tanto para quem vai acusar como para quem vai defender. É importante ter um número, senão fica fácil de manusear as fake news, né? Finalmente, eu acho que a parte do interior aí, o que eu notei aqui, do Centro-Oeste, tem uma condição, com as exceções de sempre, por exemplo, Corumbá, e Ponta Porã, perdão, que é em cima de pedra, o resto é muito fácil de escavar e a topografia é muito favorável. Então, e outra coisa, muitas ruas ainda não estão pavimentadas. Miguel ficou. São. Miguel, o seu Oi. áudio está falhando. Ah, Você é? falou que a maior parte das ruas do Centro-Oeste não estão pavimentadas, o que facilita a implantação do sistema de Além de não estar pavimentadas, tem pouca infraestrutura enterrada ainda, não é? Então, barateia a implantação das redes de água e de esgoto, e isso barateia e facilita, né? Também no ponto de vista de colocar Verdade. mais rápido. Bom, então isso tudo fica aí como lembranças para reflexão. E eu ia sugerir, Roberto, sem querer ser chato, que a palavra projeto, que ela, em português, ela traduzida vira design, né? Ou desenho em espanhol. Tá. Então a gente tem que tomar um cuidado para não traduzir ao contrário também, porque eu notei que diversas vezes era para ser empreendimento e saiu como projeto. E fica naquela dúvida se é uma coisa implantada ou não. Fica aqui Ok, entendi. uma chata. Tá. Eu não quero ser chato, tá? Eu entendi Tá. tudo, mas estou só sendo chato, como diria o Jô Soares, né? É. Então são esses os comentários e quero, a próxima vez que você atualizar os dados aí, eu sugiro que você nos brinde com outra apresentação dessas muito interessante. Obrigado, Miguel. Não sei se Obrigado, Miguel. o Roberto, você quer acrescentar alguma coisa na sua resposta? Não, essa coisa do privado, né? Ele é investimento privado e público, né? O trem intercidades de São Paulo, né? São Paulo Campinas, né? 12 bilhões de investimento. O governo de São Paulo vai colocar 6 bilhões do bolso, aí é equity mesmo para
para que dê a taxa de rentabilidade que o privado precisa, dada a demanda, o custo, etc. E o privado vai pegar o dinheiro total no BNDES. Né, Gerson? Essa uma discussão, mas o risco é privado. O risco de 6 bilhões é dele, ué. É dele. Privado. É do privado. A É. única crítica que aqui a gente, a BDIB, faz, etc., a este tipo de empreendimento e não de projeto, né, é que o investimento público via BNDES e o aporte de capital do governo do Estado devia ter algumas condicionalidades de transferência de tecnologia, de conteúdo local, etc., porque para ter uma contrapartida, porque senão o que o chinês entrou lá para fazer o trem? Porque ele quer vender trilho, locomotiva e trem, né? Não, ok, mas a parte disso você tem que construir no Brasil. Nada com aquele conteúdo local lá da Dilma, não, uma coisa mais palpável, né? E parece que eles estão tentando fazer isso agora, mas no começo não, era livre, né? Então, assim, tem dinheiro público de financiamento e o aporte, então, como políticas públicas, né, uma contrapartida para a geração de renda, emprego, tecnologia no Brasil. Senão a gente não avança. Ok. O Sérgio Rolini reclamou que a Câmara não está funcionando, mas eu não sei se você quer falar. Se quer falar mesmo sem câmera, levante a mão. Agora é Paulo Ferreira. Não consigo falar. Mas estamos ouvindo. Sérgio, nós lhe ouvimos. Se você quiser falar, só levanta a mão que eu lhe dou a mão. Lhe dou a palavra. Mas agora quem quer falar, quem está na fila é o Paulo Ferreira. Se quiser, levante a mão e eu te dou a palavra mesmo sem câmera, você pode ser ouvido. Não, eu não quero falar, não. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Perfeito. Ok. Paulo Ferreira. Roberto, eu só queria parabenizar aí pelo seu trabalho aí, é extraordinário, e dar talvez algumas colaborações aí. A primeira delas é em relação ao SNIS, né? O CNIS aí, como se fala atualmente, né? Ele é oriundo lá de um trabalho que a Aves fazia muito tempo atrás, fazia um levantamento anual, era um desespero. Eu fui presidente da Aves São Paulo para manter aquele catálogo de informações, era uma parada muito difícil. E depois aí criaram a Secretaria Nacional de Saneamento e a coisa começou a avançar. Mas quando eu estava lá na Secretaria Nacional de Saneamento, tinha essa crítica do SNIS aí, nós contratamos a Universidade de Brasília para fazer uma triagem nos dados que vinham das prefeituras ou das companhias de saneamento quando eram estaduais. E aprimoravam bem o dado, mas não é aquela glória. Mas como o Miguel falou, é o melhor dado que a gente tem e ele tem uma certa confiabilidade aí. O segundo ponto que eu queria levantar é que você falou que o Norte tem uma dificuldade enorme lá para atingir as metas. Realmente, eu acho que tem, mas o setor talvez devesse enfatizar fortemente na parte da governança, porque a governança é precária naqueles estados, todos eles lá, e tenho algumas experiências lá sobre o tema, e é realmente assustador, porque, do outro lado, os municípios são pequenos, então, se você tiver o recurso, tiver uma boa governança, você consegue atingir a meta. E lá é mais do que nada necessário. E é claro que o tratamento de esgoto que você vai fazer lá não é o tratamento que você vai fazer aqui em São Paulo, né? Você vai ter várias alternativas lá mais baratas e melhores. E, por último, não sei se isso é alguma contribuição naquele número que o BNDES questiona, eu acho que eles têm uma certa razão. Só para te dar um parâmetro, nos dados que eu tenho, quando eu estava lá no Sabesp, foram feitos um caderno, curvas de custos, né? Então, custo disso, custo daquilo, construção e tal. Um deles, e quem deu uma certa contribuição até interessante no trabalho, foi o Zé Maria Costa Rodrigues, já falecido, mas era um grande sanitarista. O número que a gente tem ali era $1.000 por habitante.
para o tratamento, só para o tratamento, só para a estação de tratamento. Talvez aí pode talvez melhorar o dado que você tem, porque o grande custo é na rede, nas obras lineares. Ele representa 85%, 90% do custo de uma obra está na parte linear. E como o colega falou, que talvez aí não tivesse entrado o tratamento, não sei, né? Talvez você dá uma avaliada aí e guarde esse número se isso aí for de alguma valia, né? Para você ter uma ideia de $1.000 por habitante, né? No tratamento aí. Era isso aí. Opa, já anotei aqui, obrigado. E, eventualmente, a gente não vai estar muito longe, não, porque $1.000 para o tratamento. Só tratamento de esgoto. Isso é. Em que ano foi isso, Paulo? Se foi lá em foi quando eu estava lá, 2000 e... eu estava lá até 2000, depois foi um pouco para frente que foi concluído esse trabalho. 2000 qualquer coisa. Mas foi colocado em dólar exatamente para ter... Pode ser a moeda comparável, né? Para ser alguma coisa que tivesse mas nesses 15 anos você pode... permanência. Só que a inflação do Se dólar me é permite... mais fácil do que a do cruzeiro, do real. Muito bem. Muito obrigado, Paulo, pela pergunta. Deixa eu só fazer um registro, que eu também acho que ter os dados do CIRIS é melhor do que não ter nada, tem uma grande contribuição. A gente sempre quer algo melhor ainda, mas é claro que é positivo. O próximo inscrito é o Carlos Mota, e se ninguém mais quiser escrever, nós vamos já começar a nos preparar para encerrar. Já temos 1h06. Carlos Mota, por favor. Então, bom, boa tarde, pessoal. Boa noite para mim, boa tarde aqui nos Estados Unidos. Né? Achei muito interessante o trabalho e eu queria só tirar uma dúvida com o Roberto, que o Oscar levantou rapidamente, mas a parte dos esgotos combinados do Sul, como é que você tratou isso com os números? Você considera que está sendo substituído? Não está sendo substituído? É rede nova? Mantém? Qual é o gap que foi considerado? Tem muita cidade, principalmente Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que ainda é sistema combinado, né? Então, como é que está sendo tratado desse número aí? Não fizemos essa diferenciação, não. Usamos o dado, projetos já concedidos, né? O dado lá do plano de negócios da concessionária, em esgoto e em água. Então, nós não descemos muito verticalmente a qualidade do investimento. Projeto em estudo no BNDES, água e esgoto. Então, sem adentrar nos detalhes desses investimentos, se é combinado, se não é, se é manutenção, se é novo, ok? A gente não fez. Não, mas só a minha pergunta é o seguinte: se esse gap que foi considerado, se está considerado como atendimento, se hoje é considerado como atendimento a rede combinada, então não existe o gap. Se for considerado como não atendimento, existe um gap. Esse número seria maior. Essa é a minha pergunta. Deixa eu pensar na sua pergunta. Não sei responder. Não sei. Eu entendo que... Posso falar, Kelma? Eu entendo que se ele pegou a média dos últimos 15 anos aí, ele pegou a realidade do Brasil. Parte tem combinado, parte não tem, parte... Então, na realidade, o estudo está jogando para frente o que aconteceu nos últimos 15 anos e vendo se vai dar, né, com o tamanho dos investimentos previstos. É isso. E com a imprecisão que é... Com a imprecisão qual é o tipo de atendimento, se é combinado, se é separador absoluto, enfim. Eu acho que isso até, na minha opinião, está bom, porque exatamente nós não vamos reproduzir aqui no Brasil o sistema separador absoluto em todos os casos. Então, a meta estará atingida mesmo com o sistema combinado funcionando. Então, acho que está razoável. Aqui no Rio, nós estamos fazendo esforço para colocar em funcionamento coleta em tempo seco, que é uma outra discussão que já tivemos aqui nesse grupo com muita intensidade. Bom, mas, Mota, não sei se você tem outra observação. Não? Tá bom.
Bom, não tem mais nenhum inscrito. Eu, antes de encerrar... Oscar quer falar. Oscar, por favor. Não, é só uma precisão, é porque, né, foi citada aí a participação da UNB, e eu, como sou, né, da casa, né, docente aqui da UNB, de fato, assim, desde lá ainda, lá atrás, quando começou o SNIS, né, e até hoje, né, existe toda uma parceria do Ministério das Cidades, né, só queria dizer que eu critiquei o SNIS, mas eu sou um observador de próximo de que cada vez mais está se aprimorando a obtenção dessa informação, até porque né, a gente acompanha, não sou eu diretamente que acompanho esse trabalho da parceria da UNB com o Ministério das Cidades, mas a gente acompanha aí os estudantes de pós-graduação, os trabalhos que são feitos, e está tendo aí um interesse aí, quer dizer, todo um investimento na melhor da qualidade do dado, tá certo? Mas a gente tem que ter essa perspectiva. E só para terminar, me veio uma outra, mas é porque aí certamente é uma falha minha no acompanhamento aí, né, da apresentação e, né, da explanação, porque o gasto a título de investimento, ele muitas vezes ele está envolvido em novos atendimentos, mas também na reposição de uma série de investimentos. Então, isso. Tá, então eu acho que essa é uma questão, ainda mais quando a gente trabalha no saneamento, né, água e esgoto, que a gente está aí, talvez assim, em vários sistemas. O grande investimento é na reposição, né? Tá certo? E não na ampliação, nos novos atendimentos. Como é que essa questão está sendo tratada, foi tratada, mas isso não acho que talvez não seja a discussão para agora, mas talvez para explicitar no próximo estudo, tá? Ok. Bem, na realidade, fazendo coro aqui do Oscar, eu acho que sim, quer dizer, que esse CAPEX que você considerou, né, que já tá contratado e tal, e o que falta, não sei o que, esse CAPEX, eu acho que a gente não consegue, mas se fosse possível realmente dividir em CAPEX de expansão e CAPEX de manutenção, Isso, seria muito interessante, porque aí é o que o Oscar está sugerindo, que faz todo sentido. Parte do CAPEX é a manutenção, ou seja, que é a famosa depreciação, né? Isso. Estaria incluído aí. O ideal seria separar. Mas não sei se a gente consegue, não. Vamos tentar, vamos ver. Agora, então, para encerrar, antes de encerrar, só fazer uma última observação aqui, que não tem a ver com saneamento, mas tem a ver com um dos seus slides. Quando você apresentou um dos slides que mostra o que falta no setor de saneamento, nos redondos, faltam 200 bilhões, quer dizer, não está ainda identificado de onde vem, da ordem de 200 bilhões de reais. Isso. Né? Levando em consideração todo o horizonte, se eu me lembro, é um pouco menos que isso, mas eu guardei o redondo. E se a gente olha para a energia elétrica, aqui esse slide mesmo, energia elétrica, os investimentos realizados são superiores ao que seria necessário. Então, a gente pode ficar aqui, nós de saneamento, podemos ficar aqui invejosos no setor de energia elétrica, mas eu, como eu milito dos dois, eu queria dizer que não devemos ficar, porque no setor de energia elétrica, hoje, por deformações regulatórias e legais, o que puxa o investimento não é a demanda, e sim o subsídio. Exatamente. Então é um setor que está com... Isso, na realidade, isso que está mostrando aí um investimento maior do que necessário, quer dizer, o sobreinvestimento, é um sintoma de uma doença que tem que ser curada no setor de energia elétrica. Mas isso fica para discussão... E a medida provisória apenas tateou, né? Passou por cima. Mas esse é outro assunto. Mas é exatamente isso. É isso aí. Muito bem. Bom, então eu queria, mais uma vez, Roberto, agradecer muito, foi muito interessante, como todos já destacaram a sua apresentação, parabenizar pelo trabalho, muito, muito bom, e agradecer a presença de todos. Vamos para... O Roberto está sempre convidado para participar da nossa reunião de COSANE, sinta-se membro do COSANE, e todos que estão participando para a próxima reunião, que eu não sei bem quanto é. Não sei se a Andréa está na nossa... Está ouvindo, André?
Estou ouvindo. Você sabe quando é, assim, de bate-pronto, quando é próximo? A data, sim, eu não sei de cabeça, mas Não, é em tudo bem. julho. Ela depois avisa, ela vai fazer o aviso de quando será. Aviso. Tá bom. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Até a Ô, próxima. Kelman, gente, obrigada. Kelman, deixa eu Tchau, fazer um boa noite. pecado aí. Eu queria Obrigado. queria agradecer muito e homenagear o meu ilustre professor Pacheco Jordão, que foi o meu grande Meu professor também. examinador no doutorado e a quem eu devo muita homenagem que poderia prestar permanentemente aí. Muito obrigado. Faz muito bem, Paulo. Eu quero dizer que o Eduardo Pacheco Jordão também foi meu professor na Escola de Engenharia do UFRJ e tem um fenômeno curioso aqui, porque passando os anos eu fiquei mais velho que ele, parece mais novo que eu. Tá bom. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Um abraço, até mais. Gente. Muito obrigada a todos. Boa noite. Abraço a todos aí. Tchau.